Atribui-se a Frei Cristóvão de São José o episódio da fundação do primeiro povoado, por volta do ano de 1620, que deu origem ao município de Cametá. Eu lembro claramente na minha mente que a primeira rua da cidade era o comércio. E ali era constituído de hebraicos, árabes e eu enumero mais ou menos as famílias. Elias Bemuel, Maurício Elahá, Abraão Foinquinos. Abraão Foinquinos foi um comerciante típico, parece até cametaense. Você procurava, o que você procurasse você encontrava no comércio do seu Abraão. Aí entrava na residência dos Bemuel. Eu me lembro bem do velho Elias, um hebraico alto, forte, e de seus filhos, Davi, Moisés, Isaac. Aqui era o comércio deles. Eu fiz a pergunta para o velho João Barra, porque eu ficava encabulado com aquilo. Né? Como é que estrangeiro que veio lá não sei de onde, não é? Chegava aqui, tinha o que manter a vida, e nós daqui que nascia aqui não tinha. E a resposta dele foi o seguinte: olha, meu filho, os estrangeiros quando querem vir de lá, as mães não querem que eles venham para não deixar ela. Então ela roga praga na hora que ele vem. Olha, dinheiro que te persiga. E por uma parte eu até acredito, né? Cametá foi uma das cidades mais importantes para a presença judaica na Amazônia. Considerada a maior comunidade do interior, foi a única cidade, além de Belém e Manaus, a possuir uma sinagoga. Aqui faziam-se as reuniões da colônia hebraica, sinagoga, que o rabino era o velho Abraham Ben Simon. Aqui morava uma velha chamada Felicidade, que tomava conta do casarão. Era a avó dos Azancó. A maioria de tudo que existe na sinagoga lá de Belém, quase tudo é da sinagoga de origem daqui de Cametá. Por coincidência, o meu pai foi o último judeu a tomar conta quando existia a sinagoga aqui. A partir de 1920, a economia da Amazônia entra em crise. Durante esse período, os pioneiros iniciam o êxodo para Manaus e Belém. Nas capitais, os judeus continuaram sendo vendedores ambulantes e mascates. Mas com o tempo, eles prosperaram e tornaram-se grandes lojistas e exportadores de produtos regionais e industriais. Quase todos os judeus da época, da minha infância, trabalhavam no interior, como regatão. Aquilo que os nossos fizeram no passado, eu vim fazer bem agora. Hoje eu não compro produto, eu vendo produto. E os judeus daquela altura, para os nossos antepassados, eles compravam, eles eram compradores de produtos regionais, borracha. E eu sou vendedor de produto manufaturado. O mascate da era moderna. Isaac Benaim Sabá, meu pai, foi um grande judeu amazônico, neto de imigrantes marroquinos. Ele nasceu em Cametá em 1907 e em 1922 deslocou-se para Manaus, onde então começou o seu trabalho como empresário amazônico. Meu pai teve o merecimento, a zerut, de ter tido muitas carreiras de sucesso.
Uma delas foi como professor universitário. Durante mais de 50 anos, ele lecionou na Universidade Federal do Amazonas, lecionou Direito, lecionou Economia. Posteriormente, criou uma matéria intitulada Introdução à Amazônia, uma matéria especialmente criada para que ele ensinasse tudo o que ele sabia sobre a Amazônia para os muitos alunos que teve. Nos anos 40, terminada a guerra, ele vendeu os negócios de borracha e aí se iniciou na indústria de distribuição de derivados de petróleo, fundando a firma IB Sabah, distribuidora de petróleo, no ano de 1948. Em 1952, ele conseguiu do governo brasileiro uma permissão para construir uma refinaria de petróleo em Manaus. Era um pensador profundo e sonhava em ver a Amazônia transformada no grande celeiro do mundo. Ele escreveu 107 trabalhos ao longo de toda a sua vida, mais de 50 anos de pesquisa apaixonada pela nossa região. As suas obras tinham como único tema a Amazônia, e um dos grandes desejos que ele teve e que felizmente conseguiu realizar era de recuperar o cemitério e a sepultura do seu avô, na cidade de Santarém, uma vez que ele queria fazê-lo em nome do seu pai. Meu pai era um homem de fé, que manteve as tradições do judaísmo. O Comitê Israelita do Amazonas ele foi fundado em 15 de junho de 1929. Beit Yaakov foi a primeira sinagoga que nós tivemos em Manaus. Depois foi comprado um prédio próprio na Praça da Saudade, que ficou até a fusão para essa sinagoga da agora. Mas no meio disso, nós tivemos, como sempre, entre os judeus, aquelas dissidências. Se fundou uma outra sinagoga chamada Rabi Meir, ou Ribi Meir, como eles chamavam, e funcionou ali na 7 de setembro. Em 1960, eles resolveram fundir as duas sinagogas. Então começou a enfraquecer, começou a ter problemas de minyan aqui, ali e tal, nas duas sinagogas. E em 62 foi inaugurado este templo, que levou o nome das duas sinagogas, Beit Yaakov, Rabi Meir. Aqui está sepultado Rabino Shalom Emanuel Muyal, em 1910. Nesta época não havia ainda cemitério israelita organizado e os sepultamentos eram feitos todos neste cemitério comunal da cidade chamado Cemitério São João Batista. Então, a partir daí, a sua sepultura passou a ser objeto de peregrinações de pessoas da cidade de Manaus, não exatamente da comunidade judaica de Manaus, que acreditavam que o rabino operava milagres. Na realidade, a gente sabe que não é isso. Dentro do judaísmo não tem isso. E a história tinha se extrapolado o mundo todo conhecia essa história do rabino milagreiro, o santo judeu de Manaus. No governo Menachem Begin, Israel, o vice-ministro de comunicações deste governo, Eli Muyal, sobrinho do rabino Muyal. Ele escreveu tentando trasladar os restos mortais do seu tio para Israel. Ficou difícil para o Comitê Israelita do Amazonas nós atendermos a esse pedido, porque isso iria criar uma comoção social muito grande na cidade. É considerado um santo, quer dizer, para o povo da cidade, não é da comunidade judaica. Meu pai dizia sempre que nós tínhamos que estudar para ser gente. Como nós éramos pobres, meu pai dizia: o mundo marcha para aquele que mais souber. Então nós tínhamos que estudar, e muito, senão, qual deles? Foi uma pessoa que ele morreu no dia que ele quis morrer. Ele estava casando uma neta. Aí chamou o Samuel e disse: meu filho, se eu não conseguir sobreviver o dia 22, você está autorizado, como bom judeu, ele disse, você está autorizado a fazer uma festa, dançarem, pularem, fazerem o que quiserem, porque é sua única filha mulher. Então você vai fazer isso. Então ele estava muito doente, muito. Todo dia ele dizia para mim: minha filha, que dia é hoje? Eu dizia: dia tal.
que dia é hoje? Todo dia me perguntava, eu tal. Quando foi no dia do casamento da nora, ele virou-se para mim e disse, você não vai se vestir para o casamento? Falei, não, papai, eu não vou. Falou, vai sim, vai já se vestir e vá. E tem um detalhe, você vai trazer a nora vestida de noiva aqui em casa. Olha só, o velho era esperto. Que é para eu poder abençoá-la. Quando eu voltei, eu trouxe a nora e o Wilco. Aí ele disse, agora sim. Agora eu estou sabendo que estão casados. Abençoou e disse, eu não permito que ninguém participe da minha morte para vocês. Porque vocês estão casando, felizes, vão para a lua de mel e me esqueço. Meu filho vai rezar por mim. Assim foi. Ele morreu no dia que quis. Aí, quando nós voltamos do casamento, ele disse, pronto, agora eu quero descansar. E ele morreu. Ele mesmo fechou os olhos dele, botou a mão aqui, traque. Como meu pai sempre dizia, sigam o judaísmo com fé, esperança, amor, dedicação, trabalho para a comunidade. Isso é importante. Prova está que até hoje fomos vítimas da diáspora e estamos vivos em plena floresta amazônica, nós somos judeus. ולספותח לכת עצרת האומות המאוחדות. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. Em 1890, foi fundada a Sociedade da Caridade de Israel, sob a liderança do senhor Leão Elias Israel, o grande pioneiro da estruturação na comunidade judaica do Pará. A partir dessa entidade, todas as outras tiveram continuidade até chegar ao Centro Israelita do Pará, que é a entidade máter da comunidade judaica do Pará. Os judeus vindos do norte do Marrocos falavam um dialeto bem particular, a Raquitia. Vou fazer alguma coisa quando meu pai saia da Gamayará, Chiquita, e assim por diante. Uma mistura de espanhol, hebraico e árabe, que os primeiros imigrantes e as primeiras gerações nascidas na Amazônia dominavam perfeitamente. Mas quando ele chegava na loja que via alguém, já... Chocron, cuidado com esse ralampão, esse manzeiro está te perturbando aí dentro. Em 1940, se inaugura a sinagoga Shar HaShamayim, orgulho da comunidade judaica da Amazônia. A sinagoga Shar HaShamayim teve
vários benfeitores. E é importante se destacar a figura do senhor Jacó Messol Ben-Zechri Zichrono Libraha. O meu pai, que teve a honra também, acho que foi uma honra para ele, para toda a família, de trazer um arquiteto italiano, Ugo Furini, que em 1932, junto com uma planta que ele havia trazido de uma sinagoga igual existente na Itália, mas foi inaugurada em 1940, e o interessante dessa história é que Mussolini, que era quem reinava na Itália, quem presidia a Itália estava em guerra com a Abissínia, hoje a Etiópia, e mandou chamar este arquiteto. Então, quem completou a obra foi o Dr. Judá Eliezer Levi, que teve também, nós chamamos o Zerhut, a honra de construir 3 sinagogas, a Darcy Prestes, Manuel Teodoro, a Écio Abraham Campos Salles e a de Manaus. Eu acho que poucas pessoas no mundo, não sei se algumas outras, teriam tido essa oportunidade de construir 3 sinagogas durante a sua vida. Nesse mesmo período, em Belém, houve um esforço também dos fiéis. No final dos anos 40, início dos anos 50, foi inaugurada a sinagoga Eshel Abraham. O Rabino Ramon é uma pessoa diferente, única. Para aquele que pesquisa o ser humano, ele era uma fonte inesgotável de pesquisa. Ele era rabino, sofer, ou seja, ele escrevia, era moel, fazia circuncisão, e de quebra, shochet, ou seja, aquele que faz o abate ritual para a alimentação kasher. Era um especialista, inclusive, em kasherut, chegando ao ponto de ser nomeado pelo rei do Marrocos para fiscalizar a alimentação kasher nos navios. E foi um privilégio este homem vir para o Brasil. Ele era um cientista de tudo, da mística, do mistério, da lei. Era um gênio. A próxima década é acompanhada de uma grande transição. A transição entre a atividade econômica e comercial como grande foco dos membros da comunidade para a busca do envolvimento acadêmico e da entrada nas universidades. Dessa forma, a partir de 1950, se inicia um novo ciclo. É o ciclo do envolvimento cultural, acadêmico e universitário da juventude judaica. Eu tenho a impressão que já nessa época eram cidades mais desenvolvidas, Rio, São Paulo, não é? Porque décadas antes, quando na França, na Europa, se dizia eu vou para o Brasil, me perdoem, não é modéstia, mas era para o Pará ou o Amazonas, em função da borracha, o ciclo da borracha, que realmente enriqueceu esta região. Haja visto as construções, os palácios que aqui e em Manaus foram construídos. Realmente, esse foi o motivo principal da vinda, vamos dizer, até de muitas famílias de Marrocos e de outros locais para cá, para o norte. E depois eles foram para o sul, porque realmente, principalmente aqueles que se formavam, tinham um mercado maior, mais amplo. Então, logicamente, a possibilidade de melhorar de vida seria mais fácil por lá. E realmente isso aconteceu. Já também nossa comunidade tem também algumas famílias que vieram do leste europeu, famílias Ashkenaziot. E elas, não eram um grande número, falavam Yiddish. E tiveram que se integrar junto à comunidade, até pela ausência de uma comunidade maior, Ashkenazi. Mas eles se integraram, faziam parte da comunidade, dirigiam também, muitas vezes, a sinagoga, de modo que nunca teve problema na relação de Sefaradi e Ashkenazi em nossa comunidade. São inúmeras as famílias Ashkenazim que se estabeleceram tanto na comunidade do Pará, como também do estado do Amazonas. Além do senhor Kislanov, Manuel e Jacó, os Pinhakov, Kabatsnik, Berman, Unger, Raskovski.
E essas famílias todas que se instalaram aqui ao longo da calha do rio Amazonas, desde do Pará até o Peru,